Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza ou de vulnerabilidade. Na verdade, é justamente o contrário. Pedir ajuda é um ato de valentia através do qual conhecemos a importância de assumir as nossas limitações e de reconhecer o papel e a importância que os outros têm em nosso crescimento. Ao contrário do que muitos dizem, pedir ajuda é um ato de humildade e de coragem, pois através de um pedido de ajuda, muitas vezes nós reconhecemos o valor das outras pessoas e lutamos contra a habitual pressão em relação à ideia de sermos autossuficientes em tudo. Meu amigo, o ser humano e seu complexo sistema psicológico foram desenhados para a cooperação e a relação com o seu entorno em favor do desenvolvimento coletivo. É importante notarmos que quando pedimos ajuda, também estamos dando um voto de confiança aos outros, pois mostramos uma parte importante do nosso ser para que outra pessoa cuide dela. Com esse simples ato, nós fortalecemos nossos vínculos. Nós somos honestos e estamos demonstrando a nossa consideração com aqueles que nos cercam, quando acreditamos que essas pessoas podem fazer algo por nós. Infelizmente, nós temos a tendência de pensar no pedido de ajuda como uma faca de dois gumes, que permitirá de repente que outras pessoas se aproveitem de nós, ou que irá ferir a nossa independência e se torna uma ameaça à nossa capacidade de fazer as coisas por nós mesmos. Com certeza, não nos faltam motivos para evitar um pedido de ajuda. Mas a verdade é que não podemos viver desconfiados de que uma marreta vai cair na nossa cabeça enquanto caminhamos pela rua. Com isso queremos transmitir a ideia de que as barreiras que impomos a nós mesmos são úteis quando a situação requer uma defesa, não depois. Pedir ajuda pode ser ainda uma boa forma de começar uma relação com alguém. Além de ser uma habilidade social básica, indispensável para o nosso bem-estar. Desse modo, assim como gostamos de ajudar, os outros também se sentem bem em agir dessa maneira para conosco. Por isso, deixe para trás essa necessidade de orgulho, de se sentir infalível, assim como os cuidados excessivos e o medo em compartilhar o que acontece em nosso interior. O medo do negativo é um dos fatores mais transcendentais, pois a possibilidade de sermos julgados e de que os outros vejam em nós alguma suspeita de fraqueza, que nos torna vulneráveis, nos causa pavor a todo mundo. Por isso, para pedir ajuda a alguém são necessários a confiança e a sensação de conforto diante dos outros. Se não trabalhamos nesses dois pilares, os intercâmbios não fluirão como deveriam fluir. Por todas essas razões, não vale a pena perder a oportunidade de experimentar a bondade dos outros e de melhorar a nossa visão do mundo. Quando pedimos ajuda, todos saem ganhando, pois pedir é tão enriquecedor quanto dar. Ajudar é maravilhoso, mas deixar que nos ajudem não é nada mal. Vale a pena tentar. No mundo competitivo que vivemos atualmente, é comum pensar que se pedirmos ajuda, estaremos condenados a retribuir esse favor. Infelizmente, via de regra, acreditamos que tudo é feito com a esperança de obter algo em troca. Essa é a verdade. Então pergunte a si mesmo: quando ajudo alguém, espero obter algo em troca? Reflita a respeito e você poderá chegar à conclusão e perceber que está enganado. Normalmente, o que esperamos dos outros
é um reflexo de nós mesmos. Isso significa que para mudar nossas crenças a respeito do outro, primeiro temos que analisar o que pensamos a respeito de nós mesmos. Queiramos ou não, nós fomos educados em um modelo que incentiva a recompensa, a autoexigência e o perfeccionismo. Nos ensinaram que temos a obrigação de sermos autossuficientes e independentes. Acreditamos que não precisamos de ninguém para seguir em frente, que nós bastamos e que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Essa crença é baseada na arrogância, é baseada sobretudo no orgulho que alimenta o nosso ego. Por isso, reconhecer nossas limitações significa aceitar que não temos todas as respostas e que não somos os donos exclusivos da verdade. Precisamos reconhecer que desde a nossa criação, nossa natureza interna foi projetada para a cooperação, porque nós dependemos das pessoas ao nosso redor. Isso é uma realidade que não podemos ignorar. Quem pensa o contrário está fora da realidade. Conscientize-se de todas as influências que o impedem de pedir ajuda. Não alimente o medo, a desconfiança e o isolamento. Confie mais nas pessoas que oferecem ajuda desinteressadamente. Você não está só. Existem muitas pessoas ao seu redor dispostas a ajudá-lo quando precisar. Dê-lhes a oportunidade de provarem que realmente gostam de você. Com essa atitude, certamente você será capaz de gerar sentimentos de amor, generosidade, compaixão e auxílio mútuo. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior, assim. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo sobre ajudar e pedir ajuda. E no primeiro bloco de nosso programa nós colocamos a ajuda e o pedido de ajuda sobre um aspecto mais psicológico. E o quanto esta equação, ajudar e ser ajudado, pode fazer bem tanto aos outros como a nós mesmos. Mas o que diz o ensinamento cristão e a própria Bíblia sobre esta necessidade de relacionamento coletivo que todos nós temos? Para começar, logo no início, na criação do mundo, no livro de Gênesis, Gênesis 2:18, está escrito: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe corresponda. Desta forma, e desde a nossa criação, Deus nos fez de modo que precisamos da ajuda de outros. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo deixa bem claro a relação existente entre os homens. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 20 a 26. Abre aspas. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Fecham aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 20 a 26. Diz uma história que um homem estava indo visitar um amigo em uma pequena cidade do interior, que era famosa por ser montanhosa e com subidas íngremes. Numa destas subidas, o homem acelerou forte o seu carro, quando de repente algo aconteceu e fez com que o veículo parasse no meio da subida. O homem, meio desesperado, tentava a todo custo religar o carro, mas ele não funcionava. Sem saber o que fazer, ele desceu do carro e pensava em alguma solução para tirá-lo daquela situação complicada. Próximo dali, havia uma grande obra com vários operários que faziam seu serviço. Aquela novidade e a situação daquele homem com o carro parado no meio da subida chamou a atenção deles. Porém, apenas 2 daqueles trabalhadores se dispuseram a sair de seus lugares e ajudar aquele homem com o carro quebrado no meio da subida. O dono do carro disse aos homens: empurrem bem forte o carro para chegarmos lá em cima. Eu vou guiando o carro aqui. Aqueles homens, com o desejo de ajudar, balançaram a cabeça positivamente. Os 2 começaram a empurrar o carro com toda a força que tinham, mas o carro não andou nem 1 metro. Os colegas que estavam na obra gritavam: força, força, mais força! Os 2 ouviam e tentavam colocar cada vez mais força, mas o carro pouco se movia. Logo, o dono do carro, que estava confortavelmente sentado no banco do motorista, colocou a cabeça para fora da janela e também gritava para aqueles homens: vamos, força, mais força, mais força! De todos os lados, aqueles 2 corajosos homens escutavam as vozes de muitos que gritavam: força, mais força, força, mais força! Mas apenas os 2 permaneceram firmes, tentando empurrar o carro. Infelizmente, muitos são os que estão dispostos a gritar, a incentivar de onde estão, mas poucos são os que se dispõem a sair de seus lugares confortáveis para ajudar a empurrar o carro. Conclusão, meu irmão: se nós fomos criados para viver em comunidade, obviamente que sem nenhuma dificuldade nós logo percebemos também, conforme já dissemos nesse programa, que para viver bem dependemos uns dos outros. Logo, isto implica que ora estamos ajudando, ora estamos sendo ajudados. Assim, do ponto de vista cristão, não há espaço para o egoísmo. Do ponto de vista cristão, não há espaço para o egoísmo vivido especialmente pelo motorista da história que acabamos de contar. E não podemos esquecer jamais de recorrer especialmente a Deus. Ele, com toda certeza, é nossa principal fonte de socorro para todas as nossas necessidades. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Assim, meus irmãos, temos que confiar no poder da oração. De repente, se não recebemos ajuda, é porque pedimos errado. Um discípulo de Jesus chamado Tiago escreveu que nós pedimos, mas não recebemos porque não sabemos pedir. Nós somos como crianças mimadas. Cada um quer as coisas do seu jeito. Veja o que está escrito
na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Quando Jesus viveu na terra, sempre pensou nos outros com um coração amoroso e estava disposto a perdoar e a ajudar. Desta forma, querido amigo ouvinte, reflita se estar na posição de ajudar não significa que você tem o suficiente para você e ainda o suficiente também para compartilhar. Logo, você tem uma posição privilegiada. Além disso, quem pode ajudar conquista aliados, que uma vez reerguidos, também vão lhe ajudar a conquistar os seus objetivos pessoais. Conclusão? Quando você investe no nós, o seu eu é recompensado. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiado em pesquisa realizada no site esboçandoideias.com e o site amenteemaravilhosa.com.br. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior, assim. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que ele ensinou. É melhor dar que receber, disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar, considerar o outro superior, assim. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em